deixar. Então tá, o Grupo Pela Vida Niterói... Deixa eu me apresentar rapidinho. Ah, desculpa, verdade. Eu sou Terezinha, só a... Peraí, não fala seu nome não vou lembrar, Yasmin. A Yasmin me conhece, assim, ela conversava comigo quando ela participava do projeto, a irmã dela. E, bom, eu sou coordenadora pedagógica do projeto Convivência Positiva. Né? Aí agora é ela. Continua só. Vamos lá, então. A apresentação do Grupo Pela Vida Niterói. O Grupo Pela Vida Niterói é uma ONG Arte que fez agora recentemente 23 anos. Né? É uma ONG que ela é irmã do Grupo Pela Vida Rio, que foi uma das primeiras ONGs AIDS aqui no Rio de Janeiro, junto com a Bia, né, a trabalhar no foco das pessoas vivendo com HIV e AIDS. E o Pela Vida Niterói ele surgiu porque na época, isso nos anos 90, estava aumentando muita demanda de pessoas vivendo com HIV e AIDS, muitas pessoas descobrindo na época a sorologia. E não tinha tratamento, não tinha um hospital, não tinha um ambulatório, não havia acesso a medicamento naquela época. Então, militantes de Niterói frequentavam o Pela Vida Rio, né, pedindo apoio para que a instituição tentasse fazer um trabalho, né, e pressionasse o Estado a implantar saúde pública que praticamente não havia para esse público, né? E aí surgiu a necessidade de implantar uma ONG aqui em Niterói, que é o Pela Vida Niterói, onde Pela Vida, no Conselho Administrativo do Pela Vida Rio, pediu apoio e autorização para que a gente aumentasse esse trabalho do Pela Vida Rio e implantasse para cá. E aí então surgiu o Pela Vida Niterói, que na época o Pela Vida Niterói ele tinha apoio da Faculdade de Psicologia da UF, né? E lá a Psicologia da UF abriu um espaço, uma salinha para que eles pudessem voluntariados, funcionários, na época era tudo voluntariado, pessoas profissionais de saúde, sensibilizados, familiares, atendiam, né, essas pessoas e acolhiam, porque na época era, infelizmente, assim, o preconceito era muito, muito forte. Uma pessoa que tinha HIV, a gente achava que pegava nem gripe, né? Você não chegava perto e, infelizmente, como não havia medicamento, o HIV avançava mais rápido para a AIDS, né? Então, muitas pessoas faleciam com doenças oportunistas na época, que eram tuberculose, sarcoma de Kaposi, neurotoxoplasmose, né? Então, Pela Vida, nessa época, ele começou a se iniciar nesse espaço. Depois, o Ministério da Saúde implantou um programa de DST-AIDS, né? E aí começaram a surgir editais para patrocínio. Então, as ONGs faziam projetos, né, para tentar patrocínio com o governo, para poder conseguir se reestruturar e atender essas demandas, porque até então o Estado não estava, né, conseguindo se mobilizar. Então, aí foi que o Pela Vida depois conseguiu uma casinha lá no Ingá, né? Foi uma voluntária nossa que cedeu a casa para a instituição se reunir, começar a implantar seus projetos, né? Tudo na época com o apoio do Ministério da Saúde, apoio também de ONGs internacionais, né? E a instituição foi crescendo até chegar aqui na Ponta da Areia. Na Ponta da Areia a gente já estava não só atendendo pessoas vendo com HIV, mas também crianças, adolescentes, porque nos anos 90, com a pressão do movimento Pela Vida, o movimento de AIDS, nós conseguimos, e na época eu não estava, né? Nem imaginar que eu ia Pela Vida. Mas assim, os nossos militantes antigos, Queiroz, Beto Carmona, né? Queiroz é o atual presidente do Grupo Pela Vida Niterói. Então, eles se mobilizaram, pressionaram a Fundação Municipal de Saúde, onde a gente conseguiu implantar, na época, 2 ambulatórios. Um ambulatório pediátrico SIDA, do Hospital São Lucas Cortelli, e um ambulatório adulto, né? Que está desde os anos 90, que também teve apoio da pediatra Silva Guache, que ela na emergência atendia as crianças que descobriam sorologia porque o pai e a mãe faleciam na época por conta de uma doença oportunista, né? E aí foi surgindo a
gente lutar para que essas crianças sobrevivessem, esses adultos sobrevivessem. Aí foi surgindo um projeto Criança Igual à Vida, que até hoje está com a gente, que é um projeto só de padrinhos, né? A sociedade que dá apoio, todo mês dá uma quantia, um dinheiro, para poder ajudar as crianças a comprar leite. E no final a gente faz festa, né? Festa de Natal. Na época, né, como a demanda era mais forte, então assim, a gente tinha até um apoio maior ainda. No momento, assim, diminuiu um pouco, porque as doações... É lá pro hospital. Esse projeto Criança Igual à Vida funciona no Hospital Carlos Cortelli, lá no CPM. Quem é de Niterói sabe onde é. Mas foi a partir daí que surgiu o projeto Convivência Positiva, porque as crianças cresceram. Todo mundo pensava, vai morrer, já são tudo adultos, já são mães também. Né? Nossas crianças que não haviam perspectiva de vida, que assim, a gente... eu lembro, Silvia, eu acho, falou muito comigo, minha antiga supervisora, Virgínia, assistente social Virgínia, que foi uma das primeiras coordenadoras e uma das primeiras assistentes sociais, junto com a Marta Reis, né? E outras assistentes sociais na época que implantaram esse projeto, elas falam que naquela época não havia perspectiva de vida. Eles faziam de tudo para que aquela criança curtisse aquele momento, né? Até esperar a morte. Mas acabou que foram surgindo métodos, o tratamento da hemoglobina, que foi um tratamento que as crianças iam lá no hospital todo dia fazer para poder controlar o vírus dentro da corrente sanguínea, até chegar aos antirretrovirais. Aí quando chegou, nossas crianças começaram a ter acesso a esse medicamento, os adultos também, e hoje já são tudo grandes, já mãe, pai, trabalhando, alguns ainda estão aqui com a gente no projeto. E aí, como Criança Igual à Vida diminuiu um pouco a verba, na época também nós tivemos outros projetos que até contribuíram para que os jovens tivessem mais assim, como eu posso dizer, exercessem mais o seu protagonismo juvenil também, enquanto os jovens vivendo com HIV, os nossos adultos também, né? E aí depois surgiu uma conversa positiva para que continuasse dando apoio aos nossos outros jovens e também para a gente incluir eles socialmente, porque até então era tudo fechado na mesma panela. E a gente não queria isso, a gente queria misturar, a gente queria quebrar preconceitos, incluí-los socialmente, né? Para tirar aquela visão de coitadinho. Não, você é um jovem, você é um adolescente, você tem os mesmos direitos enquanto um outro jovem que não tem HIV, enquanto um jovem que tem alguma síndrome, ou é autista, né? Ou é deficiente físico. E todos nós temos que nos unirmos e lutarmos contra isso. Né? E aí, justamente isso. Conviver com qualquer diversidade, aceitar as diferenças, quebrar preconceito. A gente veio fazendo esse trabalho já desde 2011, que o projeto chegou, né, em 2011, e aí a gente abriu para a comunidade, que até então era um grupo fechado, né, mas relacionado à defesa do direito das pessoas vivendo com HIV. E aí agora a gente já abriu para a comunidade, até porque as pessoas de fora não conheciam o trabalho do Grupo pela Vida em Niterói, que era um trabalho, né, bem feito, que hoje em dia não tem muito a ver com a ONG Grupo pela Vida Rio, né? Ela é praticamente independente. Esse projeto que trouxe a sede nova, que é o centro de referência Marta Requerente, que era uma homenagem à Associação Marta. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar lá também, está muito bonita lá. O projeto continua aqui na Ponta da Areia, mas a sede tem uma sede nova lá no São Domingos, em frente à Ampla, perto de vocês. Já deve ter passado. Pode dar uma visitada lá para olhar as salas. Também tem uma sala que é de jovem para jovem, que é a Luísa que coordena, né? E que é agora você fala de jovem para jovem. Então. E aí, como ela falou, é um projeto que já existe assim, desde 2011, patrocínio da Petrobras, para trabalhar com a comunidade de inclusão social, né, entre crianças, adolescentes, jovens serodiscordantes e a convivência familiar e comunitária, né? Então, então assim, vamos entrar na parceria social, né, que é o jovem para jovem também. Então,
experiência aqui no Pela Niterói. Como existem vários projetos, então as assistentes sociais, assim, elas ficam cada uma responsável por um projeto. Então tem eu, assistente social, que fica responsável pelo projeto Conversa Positiva, tem a assistente social Débora, que fica responsável lá pelo convênio com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, né? Ela atende o ambulatório adulto, né? E junto com a assistente social Edilma e a assistente social Eliane Nessas, também acompanha as crianças e adolescentes vivendo com HIV/AIDS. E a assistente social Débora também atende a recepção e acolhimento nas segundas-feiras para as pessoas vivendo com HIV/AIDS que vêm lá a primeira vez, né? Que é um trabalho que a gente faz desde o começo que o projeto ele existe, né? O Pela Vida existe, tá? Então, vou falar um pouco da minha experiência. O que o serviço social faz dentro do Conversa Positiva, né? Então, o serviço social, ele acompanha os familiares, acompanha as crianças, atende, né? Eu gosto muito de conhecer a família que vem aqui na primeira vez, fazer inscrição com a gente. Eu gosto desse primeiro contato, não só eu, mas a pedagoga Juneida e o psicólogo Romulo também, que também é um nosso parceiro lá do ambulatório pediátrico SIDA, tá? E aí depois do serviço social acompanha essas famílias, caso haja necessidade de alguma demanda. Então assim, caso haja alguma demanda de negligência de família, né, ou algo de esse comportamento, a criança às vezes demonstra uma violência, então a gente chama a família para conversar, para saber o que está acontecendo, porque às vezes a criança, se de repente ela demonstra algum comportamento diferente, violento, pode ser que ela esteja reproduzindo dentro de casa, ou esteja passando por alguma coisa, ou passou por alguma coisa na rua. Então, aí o serviço social intervém, acompanha para que a gente, né, junto com a coordenação, pedagogia, a equipe técnica, a gente contribua para que haja uma convivência, né, da criança com a família, né? Então, caso haja necessidade, eu faço uma visita domiciliar na casa, para saber como é que estaria a situação da família, se está tendo alguma questão. E caso haja uma questão mais assim, específica de exploração, que assim, a gente nunca teve nenhum caso aqui de exploração, né? Mas caso aconteça, a gente encaminha para o Conselho Tutelar, né? Notifica o caso para lá e pede apoio também, que é para o Conselho Tutelar avaliar. E o que o serviço social também faz dentro do projeto Conversa Positiva? Tem um itemzinho lá que é o protagonismo juvenil. Realizar capacitações para crianças, adolescentes e jovens para conhecer sobre os seus direitos, né? Então, o serviço social, ele articula junto com outras instituições, outras pessoas, conselheiros tutelares, palestrantes, para que venham aqui fazer capacitação sobre direitos de criança e adolescente. Para a família também, a gente realiza capacitação. Agora, nesse período, a gente está no período de meio ambiente, trabalho infantil, então a gente tem que concluir um planejamento onde vai ter capacitações para a família sobre reciclagem, jovens também, adolescentes, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do trabalho infantil, né? E dentro desse espaço que a gente do protagonismo juvenil, que a gente fala que é o Jovem para Jovem, que eu vou explicar melhor para vocês, ele é um espaço que a gente capacita os jovens e sensibiliza eles para irem em espaços políticos, tá? Então hoje nós temos jovens que estão no Conselho da Juventude de Niterói, nós temos um jovem que está no SEDCA, Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, 2 jovens que estão participando de um projeto da organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da IPEC Fiocruz. Alguns jovens participam do Fórum Estadual Juventude Carioca em Ação e também participamos da Rede Estadual de Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS. Todos esses espaços são espaços onde o jovem exerce o seu protagonismo. Ele vai lá, levanta suas demandas lá da sua